Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Estamos aqui no Santuário Jardim da Imaculada, na cidade ocidental. Essa casa tão importante para a nossa província religiosa, a casa que nós consideramos como a primeira casa da onde nasceu esta missão, essa província. Aqui viveu o nosso confrade em processo de canonização, Frei Agostinho, que foi o superior dessa comunidade, fundador da missão, bispo de Lusiânia e depois missionário na Amazônia. Aqui da capela desse santuário, essa casa que todos nós, frades, passamos na formação, nós dirigimos para vocês a reflexão de hoje. O apóstolo Paulo, na primeira leitura da liturgia de hoje, ele vai falar sobre a sua vocação pessoal de ser evangelizador. E ele coloca esse tema da evangelização como um dom que ele não consegue se desvincular. Assim vai começar. Pregar o evangelho não é para mim motivo de glória, mas uma necessidade. Ai de mim se eu não pregar o evangelho. Ou seja, o apóstolo se sente tanto no dever de anunciar aquilo que ele mesmo experimentou, que ele vai dizer: não consigo não anunciar este evangelho que transformou a vida dele de um modo tão radical, que fez esse perseguidor se tornar um apóstolo. Um encargo que me foi confiado, e por isso que faz oferecendo de graça. Porque se ele tivesse buscado esse trabalho, ele podia pedir um salário, mas gratuitamente ele recebeu do Senhor a missão de anunciar, por isso ele vai dizer: faço de graça, sem querer nenhum salário por causa disso. Livre em relação a todos, eu me tornei escravo de todos. E a escravidão que ele fala é aquela de não conseguir mais não anunciar, mas que vai e anuncia porque não consegue se livrar daquilo que é a sua paixão. Por causa do evangelho eu faço tudo para ter parte nele. Correi de tal maneira que conquisteis o prêmio. O apóstolo Paulo, ele gosta da imagem do esporte, e hoje na liturgia aparece uma delas. Todo atleta se sujeita a uma disciplina rigorosa em relação a tudo, e eles procedem assim para receberem uma coroa corruptível. Quanto a nós, a coroa que buscamos é incorruptível. Se o atleta, para chegar a conquistar um prêmio, ele tem uma disciplina que vai fazer com que todo dia ele treine, que se canse, que busque com afinco melhorar, superar os pequenas frações de segundos de espaço. Então, se ele se dedica tudo isso para ter um prêmio corruptível, muito mais devemos nós nos empenhar por um prêmio incorruptível. E é isso que o apóstolo vai dizer a partir da sua própria experiência, que ele não se cansa de evangelizar. Evangelizar para ele é uma necessidade. Ai de mim, ai dele se não evangelizar. Por isso eu corro, mas não à toa. Eu luto, mas não como quem dá murros do ar. Trato duramente o meu corpo e o subjugo, para não acontecer que, depois de ter proclamado a boa nova aos outros, eu mesmo seja reprovado. Então, é muito interessante isso para todos nós que somos evangelizadores. Ele vai dizer assim, que se impõe a penitência para que aquilo que ele está anunciando para os outros produza fruto na sua própria vida. Porque o risco para todos nós que anunciamos o evangelho para os outros é de que as pessoas se convertam através da nossa pregação e que nós não mudemos de vida. Então o apóstolo vai dizer: faço penitência, subjugo, para que não aconteça que aquilo que eu esteja anunciando para os outros não produza fruto na minha própria vida. Hoje, com o salmista, o Salmo 83, nós vamos entrar no templo. Minha alma desfalece de saudades e anseias pelos átrios do Senhor. Então o salmista vai dizer assim, que sente saudades do templo, a casa do Senhor, que sofre com essa saudade, porque ali até mesmo o pardal, a andorinha encontra abrigo. Vossos altares, ó Senhor Deus do universo. Felizes os que habitam vossa casa, feliz quem ali está, mas também feliz quem se decide a chegar naquela casa, decide a partir em romaria. O Senhor Deus é como o sol, é um escudo, e largamente distribui a graça e a glória.
O Senhor nunca recusa bem algum. Na aclamação ao Evangelho de hoje, vossa palavra é a verdade, santificai-nos pela verdade. Hoje, Jesus, com 3 comparações, vai advertir aos seus discípulos, a nós. Primeiramente, pode o cego guiar outro cego? Atenção, que nós muitas vezes no nosso afã de converter os outros, não nos apercebemos que a primeira pessoa que deve se converter com a nossa própria pregação somos nós mesmos. Mas que no nosso afã de julgar, de conduzir os outros, muitas vezes nós o fazemos sem amor, sem misericórdia. Então Jesus adverte com a primeira comparação. De fato, o Evangelho diz assim: Jesus contou uma parábola aos discípulos. E aqui está, a primeira, uma pergunta: pode o cego guiar outro cego? Depois vai dizer: não cairão os 2 num buraco? Mais ainda, um discípulo não é maior do que o mestre. Todo discípulo bem formado será como o mestre. Nós somos discípulos de um mestre e Senhor, o Senhor Jesus. Não podemos pretender de ser maior do que ele. Se humanamente é difícil o discípulo superar o mestre, muito mais quando esse mestre é o próprio Senhor Jesus. Aquele que vê que não é o cego a nos guiar e que é a luz no nosso caminho. E a terceira comparação é aquela a qual o Senhor destina mais tempo. Por que vês tu o cisco no olho do teu irmão e não percebes a trave que há no teu próprio olho? Quantas vezes nos incomoda tanto a falha do outro, o pecado do outro, quando nós escondemos coisa muito mais grave e não fazemos o caminho de conversão e não mudamos? Nos incomodamos com o cisco, com o que é pequeno na vida do nosso irmão e convivemos com serenidade com as nossas traves. Vamos nos habituando às nossas falhas, aos nossos pecados. Vamos sendo permissivos conosco mesmo. O Senhor vai dizer ainda: como podes dizer a teu irmão: irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu não vês a trave no teu próprio olho? Hipócrita. Essa expressão de Jesus, muito dura, que muitas vezes nós encontramos no Evangelho de Lucas, sobretudo, e que Jesus vai usar prioritariamente contra os fariseus e os mestres da lei, porque eles eram assim, com as traves nos olhos que impediam de, por exemplo, reconhecer o Salvador que chegou, que iria conduzir o povo que tinha cisco nos olhos. Caríssimos, o grande problema, quando nós nos tornamos juízes dos nossos irmãos, é que nos esquecemos que existe um só juiz, que é o Senhor. E esse juiz, o nosso Deus, ele conhece o íntimo do nosso coração mais do que nós mesmos. Mas ele julga com misericórdia, porque Deus é amor. A nós nos falta essas 2 dimensões. Por um lado, nós não conhecemos o íntimo do coração das pessoas, graças a Deus não o conhecemos, porque permanece cada pessoa como um mistério, como um enigma, com um direito a esse mistério que está entre ela e Deus somente. Mas nos falta também a dimensão da misericórdia. Por isso, mesmo com uma trave, nós queremos nos empenhar a tirar o cisco do nosso irmão. Nós, de fato, temos um dever de correção fraterna, mas a correção fraterna que é indicada pela palavra de Deus nos diz assim, que se teu irmão pecar, vai e fala com ele. Se ele te escutou, você ganhou um irmão. Se não, pega 2, 3 testemunhas para ir chamar aquele irmão à conversão. Se não, apresente-o à comunidade. O problema é que nós muitas vezes invertemos essa lógica. E ao invés de falarmos com o nosso irmão, nós falamos com o outro. E isso não é um exercício de correção fraterna nem de misericórdia. Através dessas 3 comparações do Evangelho de hoje, o Senhor nos chama a refletirmos sobre a nossa conduta. Muitas vezes nós somos cegos que queremos guiar outros cegos, ou então pessoas com trave nos olhos que queremos tirar o cisco do olho dos nossos irmãos. Na antífona da comunhão de hoje, assim como a corça suspira pelas águas correntes, suspira igualmente minha alma por vós, ó meu Deus. A corça precisa de água no deserto. Assim também nós, a nossa alma, precisa de encontrar refrigério, que vai encontrar somente em Deus. Tenham todos um bom dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós.
Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.